6 piores erros de quem está em processo de emagrecimento que você não pode cometer e que também provavelmente nunca te contaram. E para te falar isso pela primeira vez, eu trouxe aqui o Dr. Alexandre Garcês, que vai discutir comigo quais são os principais erros de quem está emagrecendo. Lembrando, pessoal, que o erro mais grave a gente vai deixar por último, para ter certeza que você também vai aprender os outros 5. E já vou direto, Garcês, qual é o primeiro erro da pessoa que quer emagrecer e que esse muita gente comete, né? Muita gente comete. Todos os dias a gente vê pacientes, né, cometendo esse erro, muitas vezes porque não tem um acompanhamento, uma orientação adequada. Mas o primeiro pior erro é não fazer adaptação da sua dieta e da sua intensidade de treino ao longo do processo de emagrecimento. Por que que isso é um erro grave? Quando emagrecemos, perdemos 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, o nosso corpo ele se adapta. O nosso gasto de calorias diárias, que a gente chama de taxa metabólica basal, ela se reduz. Imagina, você tem 120 quilos. Só para você andar, caminhar, subir uma escada, você gasta mais energia porque a sua carcaça, né, o seu corpo que você está levantando, é muito mais robusto e vai exigir muito mais energia do teu corpo. Conforme o emagrecimento vai ocorrendo, você agora tem 100 quilos, 90, 80, o gasto calórico para andar, para caminhar, para subir uma escada é muito menor. Então, os cálculos que são feitos da sua dieta no início do processo de emagrecimento não serão os mesmos. Então, é preciso adaptar essa dieta ao longo do tempo. Ah, doutor, eu preciso me restringir cada vez mais, vou comer cada vez menos? Pelo contrário, na realidade a gente trabalha com você comendo mais alimentos que tenham poucas calorias, né? A gente trabalha com o volume do alimento, justamente pelo fato de que o processo de emagrecimento também leva a muita fome. Quanto mais você emagrece, a fome ela aumenta, é uma adaptação do seu cérebro para voltar para o peso anterior. E que se você não fizer esse ajuste da dieta, o seu cérebro vai ganhar. Você vai acabar cedendo à vontade de comer e reganhando todo esse peso que a gente chama de efeito sanfona. E a mesma coisa sobre o volume de treino. Ah, todo dia eu vou fazer o mesmo treino durante um mês. Não vou progredir carga, não vou progredir o número de repetições que eu vou fazer, o número de séries que eu vou fazer, eu não vou ter nenhum modo de intensificar meu treino, colocar, por exemplo, o que a gente chama de técnicas avançadas de treino, que é uma técnica que você consegue aumentar o seu volume de treino em pouco tempo para que o seu treino não fique desgastante muito longo. Muitas pessoas não sabem disso, não fazem essas adaptações e acabam inevitavelmente reganhando o peso perdido. Primeiro erro, não fazer adaptações na sua dieta e no seu treino, porque essa falta de adaptação vai te levar a um platô, vai impedir que você evolua. Então você precisa fazer mudanças ao longo do processo de emagrecimento para otimizar esse objetivo. Segundo erro. O segundo erro é fazer dietas muito restritivas, né? O famoso projeto verão, projeto carnaval. Casamento para entrar no vestido. Casamento para entrar no vestido. A gente sabe que dietas muito restritivas levam sim a grande perda de peso. Não vou mentir para vocês, né? Se você ingerir uma dieta de 1000 quilocalorias e uma de 500, você vai perder muito mais peso com uma dieta de 500 quilocalorias. Mas à custa do quê? Acontece exatamente o que eu falei anteriormente. Você faz essa dieta muito restritiva, você perde esse peso, você fica sonolenta, letárgica, não consegue fazer atividade física de maneira adequada, em alguma hora essa fome vem, e vem muito mais intensa, visto a velocidade da perda de peso. Então a tendência é você acabar parando essa dieta porque ela é insustentável, né? Então você vai ter compulsões alimentares, vai ter aquele desejinho ali de comer um doce no final do dia para se recompensar, porque você foi muito restrita com a dieta a semana toda, e no final das contas você vai estar com o metabolismo mais lento, você vai estar tendo mais fome e você vai estar com menos energia para você fazer os seus treinos. Então a tendência nesses casos é pior ainda do que a dica anterior, porque você vai reganhar esse peso e muito provavelmente vai ficar com peso ainda maior do que quando você começou. Que vai ter o efeito sanfona, o efeito ioiô, porque quando a pessoa fica muito tempo, ou não muito tempo, mas quando ela tem uma restrição calórica muito drástica, muito intensa, após esse período, quando a pessoa consome calorias,
o corpo armazena essas calorias em forma de gordura com mais facilidade, correto? Sim, e também como você perde, acaba perdendo massa muscular, né? Uma pessoa que está fazendo uma dieta muito restritiva dificilmente vai ter uma intensidade de treino adaptada para que ela consiga ganhar massa muscular, né? Muito provavelmente ela não vai ganhar e nem vai estabilizar, ela vai perder essa massa muscular. Só que a massa muscular, eu costumo dizer para os meus pacientes, é o filé mignon do teu corpo, né? Uma vez que você perde, para você conseguir ganhar de novo é difícil. A gordura é simples, né? Você fazendo uma dieta hipercalórica, comendo mais do que deveria, você vai ganhar essa gordura com muita facilidade. Massa muscular exige muito mais esforço. E o que acontece? A aparência estética, né? Ela não depende só de quantos quilos de massa gorda você tem. Ah, eu tenho 20 quilos de massa gorda, se eu diminuir para 10, eu vou ficar bonitinha igual qualquer pessoa que tem 10 quilos de massa gorda. Não é bem assim. Se você não tiver, por exemplo, massa muscular suficiente, aqueles 10 quilos, ele indica um percentual em relação à composição toda do teu corpo muito maior do que aquela pessoa que é muito musculosa e que pode ter os mesmos 10 quilos. Então, esteticamente, você vai olhar para o teu corpo e você não vai estar satisfeita. Vai parecer que é só gordura, mesmo que você tenha perdido muita massa em termos de quilos. E essa perda de massa muscular, já vou aproveitar para fazer o link com o nosso terceiro erro, ela é muito prejudicial para a pessoa que está emagrecendo, porque os nossos músculos, eles são a parte do nosso corpo que, não sei se mais exigem, mas que exigem muito do nosso metabolismo, que contribuem muito para a queima de calorias, de energia. Sim. Então, se nós perdemos massa muscular, nós também reduzimos a nossa taxa metabólica basal. E aí eu fazendo o link para o nosso terceiro erro, que é fazer a atividade aeróbica e esquecer da musculação. Sim. Porque aí a gente não vai estar trabalhando a parte muscular, vai estar contribuindo, inclusive, muitas vezes para a perda de massa muscular, e isso, no médio e longo prazo, vai jogar contra o nosso objetivo de emagrecer. Sim, sem dúvida. Quem nunca viu, a gente aqui, pelo menos do Rio de Janeiro, vê o tempo inteiro, né? Algum gordinho ali na beira da praia que tá todo dia correndo, todo dia correndo, todo dia correndo, e parece que ele nunca perde peso, né? Como é que esse cara consegue correr durante tanto tempo, tantos dias, ter muito afinco e ele nunca perde o peso de fato, né? Primeiro, né? Se fazer apenas o exercício aeróbico vai gerar, de fato, esse efeito ioiô, né? Você vai conseguir perder o peso, vai aumentar a sua fome, só que você vai ter perdido massa muscular de novo. Então você vai reganhar esse peso e quando você reganhar vai ter mais gordura e menos massa. Com mais gordura, essa gordura em excesso, ela gera processos inflamatórios ao longo do corpo, né? Que é uma coisa que depois a gente vai ter que discutir no futuro sobre inflamação. Deixa guardado aí para um vídeo futuro, porque tem muita picaretagem rolando aí em relação à questão de inflamação e depois a gente vai trazer essa informação de qualidade para vocês sobre o que de fato ocorre nesses processos inflamatórios. Mas geralmente essa gordura, ela gera processos inflamatórios no corpo que dificultam para o próprio tecido adiposo usar essa gordura como energia e os outros órgãos também utilizar essa gordura como energia. Então o que a gente vai acabar utilizando como energia? Açúcar, glicogênio, né? Que é o armazenamento do açúcar nos músculos. Pouco músculo, pouco glicogênio, depois que esse glicogênio for consumido, você vai consumir mais massa muscular, mais proteína, mas a gordura não vai sair, né? Então o ideal é fazer o treino de musculação junto. É possível ganhar massa muscular e ao mesmo tempo perder gordura, tá? Muitas pessoas dizem, não, vou primeiro perder gordura para depois eu ganhar massa muscular. É possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, desde que sua dieta esteja bem calculada, o seu treino esteja com bom volume, né? E não seja uma dieta muito restritiva. Mas no mínimo, você tem que manter a sua massa muscular. Você perdeu sua massa muscular durante o processo de emagrecimento, tem algo de errado com o teu plano dietético ou com o teu plano de treino. Então, esse é um erro realmente muito grave. Já falamos 3 erros aqui, vou deixar o convite, caso você ainda não nos conheça, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, para você se inscrever no canal e ativar o sino de todas as notificações para que você não perca as informações. E além de se inscrever no meu canal aqui, Dr. João, também se inscreve no canal do Dr. Alexandre Garcês, porque lá você vai ter muita informação de qualidade, informação que eu confio, porque ele é uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço,
que mais se dedica, e se ele está falando aqui, é porque ele estudou muito antes de falar. É porque ele tem certeza, ele tem convicção do que ele está falando. Então, segue o canal Dr. Garcês aí, é o primeiro link na descrição, clica lá, se inscreve, ativa o sino das notificações e vamos para o nosso quarto erro. Primeiramente, agradeço aí a parceria e o elogio. Vamos para o nosso quarto erro. Vocês já ouviram falar sobre NEAT, N-E-A-T? Esse NEAT muitas vezes é menosprezado, né? Poucas pessoas falam a respeito disso. Mas quando a gente tem um gasto calórico ao longo do dia, a gente vai ter o gasto basal, apenas para você sobreviver, para sustentar sua massa muscular, para o seu coração bater, para o seu intestino se movimentar. Você vai ter o gasto da atividade do dia a dia, né? Por exemplo, você vai fazer uma musculação, você vai fazer uma corrida, né? Essas atividades físicas voltadas ao gasto de energia, né? Você vai ter o gasto apenas para consumir e processar os alimentos, né, que a gente chama de termogênese, desencadeada pela metabolismo de alimentos. E você vai ter o gasto que pouca gente fala, que é o NEAT. O NEAT são os gastos para atividades cotidianas. Escovar um dente, discutir com alguém no meio do trânsito, você fazer uma caminhada rapidinho ali na rua sem grande intensidade, subir uma escada ao invés de pegar o elevador, né? Você tá no banho cantando ali, dançando, né? Tá fazendo uma graça. São esses gastos cotidianos que são muito menosprezados. Hoje em dia, muitos nutricionistas, equivocadamente, fazem o cálculo do seu gasto calórico dizendo, bom, como essa pessoa está indo 3 vezes na academia na semana, está correndo 3 vezes, então eu não vou classificar ela como uma sedentária. Eu vou classificar como uma pessoa que está fazendo uma atividade leve, moderada. E ela acaba superestimando os gastos que você de fato tem. Por quê? Porque no restante do dia o que você faz? Você fica num trabalho de escritório, num home office, sentado, não dá muitos passos ao longo do dia. Apesar de você fazer atividade física na academia, apesar de você fazer atividade correndo na beira da praia, a gente considera uma pessoa que no dia a dia não faz um trabalho braçal, faz um trabalho de escritório, que é a realidade da grande maioria das pessoas hoje em dia, como sedentária, tá? O que é o conceito atual e mais moderno de sedentarismo? Menos de 5.000 passos por dia, tá? Excluindo, obviamente, esse trajeto ali da corrida, né, que você vai fazer, né, num treino aeróbico, que não é uma coisa cotidiana. Então, se eu fizer musculação 5 vezes por semana, se eu fizer atividade física 150 minutos por semana, mas além dessa atividade física eu não der 5.000 passos, quer dizer que eu sou sedentário? Quer dizer que você é sedentário. Isso é novidade pra mim. Quer dizer que você é sedentário, de fato. Quer dizer que você é sedentário. E isso tem uma implicação muito grande nos cálculos, porque quando a gente faz o cálculo da taxa do gasto energético total, a gente calcula a taxa metabólica basal e a gente multiplica por um modificador. Esse modificador, ele tem 4 graus, né? Sedentário, exercício leve, exercício moderado e exercício intenso. E isso aqui é contabilizado com o número de passos que você dá no dia. Até 5.000 passos, você é sedentário, né? Entre 5.000 e 10.000 é leve. Entre 10.000 e 15.000 é moderado e acima de 15.000 é intenso. Então, muitas vezes a pessoa é classificada como um leve e um moderado, mas ela deveria ter sido classificada como sedentário. Vai ter implicação dos cálculos. Vão superestimar quanto que você está gastando. Logo, sua dieta vai estar incorreta. Muitas vezes uma dieta que era para fazer um déficit, você não está perdendo nada porque o cálculo está errado. Interessante. Novidade. Estou aprendendo aqui também. Então, o quarto erro e o quinto. Então, o quinto erro, ele é muito importante, porque muitas pessoas fazem isso, inclusive isso pode ser orientado por algum profissional de nutrição, né, de maneira totalmente equivocada. Vamos lá, né? Nem todos os profissionais de nutrição, eles trabalham muitas vezes, né, com pacientes com comorbidades, né? Alguns estão muito voltados ao esporte, estão trabalhando ali com fisiculturistas, né? A gente sabe que o fisiculturista, ele treina de uma maneira tão intensa que se no final de semana ali ele comer uma pizza sozinho, né, não vai ter grandes problemas. O gasto desse cara é muito alto. Ele tem 120, 140 quilos de músculo, né? Mas isso não funciona para uma pessoa que está tentando perder o peso e está com um percentual de gordura elevado. O dia do lixo, né? Esse é um erro muito grande.
O dia do lixo ele não funciona, né? O que eu costumo fazer no meu acompanhamento é, obviamente, eu não sou muito restrito. Você vai continuar comendo a sua pizzazinha, de repente vai tomar algumas long necks, de repente vai comer um hambúrguer artesanal, mas a gente tem que estipular um topo para isso, né? Dia do lixo não tem topo. Pode ser 1.000 quilocalorias, 2.000 quilocalorias, 3.000, 4.000 e isso acabar... como 20.000 calorias. Exatamente. Teve um fisiculturista aí que comia 16.000 calorias que saiu recentemente. O Giga, Fábio Giga, era isso ou não? Eu não lembro do nome dele, mas ele faleceu recentemente, não foi por causa das quilocalorias não, é por causa do veneno. Mas ele comia 16.000 quilocalorias num dia, olha que absurdo. Mas para ele funcionava, né? Ele ficava no shape. Para você não vai, né? Então, se você sai da churrascaria de manhã cedo e você vai para o rodízio de pizza à noite, não vai funcionar. Então, a gente tem que estabelecer um topo. E esse topo, ele até é um topo bem confortável, tá? No dia de refeição off, né? Que eu prefiro falar nesses termos. É uma refeição livre, não um dia livre. Não um dia do lixo. Não é um dia livre. É um dia da refeição que tem refeição livre incluída, né? Nesse dia da refeição livre, você vai substituir uma das suas refeições, né? O jantar, o almoço, o que mais se adequar ao tipo do alimento que você vai trocar. Então, por exemplo, um hambúrguer, né? O hambúrguer ele tem carne, tem carboidrato, tem gordura, ele se parece ali muito com o almoço, com uma janta, Sim, que tem todos esses tipos de nutrientes, né? Uma pizza, ele até tem um pouquinho ali de proteína, do queijo e tudo mais, mas é uma refeição um pouquinho menos proteica, ela parece muito mais um lanche, sim, né? Ela tem muito mais carboidrato. Então você vai pegar ali a refeição que mais se assemelha, né, com aquilo ali que você pretende ingerir. Você vai retirar essa refeição do teu plano e você vai substituir por uma refeição off. Em mulheres, eu costumo trabalhar com um topo de 1.000 quilocalorias naquela refeição e em homens com 1.500. Mas isso, obviamente, vai se adaptar de pessoa para pessoa, que algumas pessoas até conseguem um número de quilocalorias maior devido a ter muita massa muscular, Dá um exemplo pra gente. O que são 1.000 quilocalorias em termos de comida? De o que são 1.500 calorias? De pizza ali, umas 3 ou 4 pedaços de pizza, bate ali entre 1.000 e 1.500 quilocalorias com facilidade. Obviamente depende do tipo da pizza e tudo mais, mas 3 a 4 fatias ela engloba, né? Um hambúrguer, por exemplo. Se for um hambúrguer artesanal, ele é menos calórico. Você consegue um hambúrguer artesanal delicioso ali por 600 quilocalorias, não chega nem se aproxima. Ainda dá para comer uma batatinha frita ali para a mais, né? Se você for comer um hambúrguer de rede, de fast food, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente tem hambúrgueres ali que eles beiram ali os 1.600, 1.700 quilocalorias. Se você pede um combo e a coca não é zero, né? Ainda pode chegar a uns 2.000. Né? Então, mas um artesanal ele é muito bem incluído, ou se você tem uma noção ali da tabela nutricional, geralmente todos os fast foods eles têm, se você solicitar, eles têm a tabela nutricional, você sabe exatamente qual que você pode pedir dentro do teu plano. Então, seria mais ou menos isso, umas 3, 4 long necks. Obviamente, se você ingerir uma cerveja zero, nem todo mundo vai querer ingerir uma cerveja zero, mas quem não se importa, só quer ali confraternizar, consegue beber até muito mais, né? Mas uma cerveja habitual ali, long neck, umas três long necks é possível. Perfeito. Então, nosso quinto erro é fazer o dia do lixo e não apenas uma refeição livre. E é importante a refeição livre porque uma mudança alimentar, uma reeducação alimentar, ela precisa ser sustentável. Então, quem é que vai se comprometer aqui a nunca mais comer uma pizza, a nunca mais comer um hambúrguer, a nunca mais comer uma batata frita, tomar um sorvete, comer um bolo? Eu não consigo me comprometer a isso. É bom falar que quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando da alimentação, a gente está falando de exercício físico, a gente está falando de um sono de qualidade, mas a gente também fala sobre as relações interpessoais com as outras pessoas, né? Que, inclusive, é um tema do teu livro, sim, né? Sim. Então, imagina, você sempre dizer não vou estar na confraternização, eu não vou estar junto com vocês, eu não posso ali comer uma pizza, não posso comer um hambúrguer. Você, muitas vezes, vai estar no shape, vai estar, né, com o seu corpinho ali certinho, mas você vai ser chato para tua namorada, vai ser chato para teus amigos, você não vai conseguir se relacionar. Será que você tem qualidade de vida suficiente? Dá pra gente ter um equilíbrio de tudo isso, né? Desde que a gente tenha um planejamento adequado. E o sexto erro, como a gente falou no começo, é o
pior erro, é o erro que mais vai aumentar a chance do seu processo de emagrecimento dar errado, é não acompanhar a gente aqui no YouTube, né? Então é não me seguir aqui no canal, onde você vai encontrar opções menos, como que eu posso dizer, menos agressivas do tratamento da obesidade, onde você vai ter alternativas mais naturais, mais relacionadas ao estilo de vida, aqui no meu canal. E no canal do Dr. Alexandre, o que, que você vai ter? O que, que a gente vai assistir lá no seu canal? No meu canal eu vou falar justamente das estratégias voltadas à parte médica mais intervencionista, dos medicamentos disponíveis, mas eu também vou falar algumas coisas relacionadas a estilo de vida. Como você pode aumentar o seu volume de treino de maneira adequada, dieta low carb ou dieta cetogênica, ou essas dietas da moda de fato dão certo. Eu vou falar um conhecimento científico um pouco mais técnico para que você entenda do porquê que você está ganhando gordura, porquê que você não consegue emagrecer e que estratégias dentro de uma consulta médica a gente pode utilizar, né? Nem sempre vai ser o Ozempic, nem sempre vai ser a medicação. Alguns dos meus pacientes saem sem medicamento nenhum, apenas com orientações de mudança de estilo de vida. Mas nos casos em que seja necessário, nos casos em que a gente não vai conseguir apenas com essa mudança de estilo de vida, imagina, a pessoa já está obesa há 30 anos, né? Como é difícil muitas vezes fazer essa mudança de estilo de vida sem ter essa ponte, às vezes, com a medicação. No meu canal, a gente vai fazer essa ponte entre esse trabalho intervencionista de medicamentos, trabalho do Dr. João, obviamente, com quadros mais naturais, que na grande maioria das pessoas vai ser suficiente. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, de escrever uma dúvida nos comentários ou dar uma sugestão de tema para a gente trazer aqui na próxima oportunidade. Eu te vejo aí na nossa próxima live.